ter essa lesão que o Leandro comentou, que é a retinopatia. Então, você imagina que essa sala bonita que a gente está aqui é como se fosse o fundo dos nossos olhos, né? E é como se essa parede ela fosse soltando. Então, a retinopatia leva a isso, a vazamentos, né, a microhemorragias nos vasos oculares. Então, isso é uma complicação do diabetes, que pode ser evitado. Então, foi uma tensão, foi um sinal amarelo que apareceu para o Leandro. Ainda bem que apareceu, como ele mesmo disse, né? Pois é, mas ele está falando assim, até as pernas eu toparia perder. Modo de dizer. Eu sei. Mas a pessoa pode perder perna, o que pode acontecer mais? Essas complicações, todo diabético sabe que elas acontecem. É importante que a população saiba que elas aconteçam, né? Mas é importante que a gente saiba que tem como preveni-las. Não, com certeza, é isso que nós vamos bater, né? Mas é preciso também, às vezes, né? Até um tratamento de choque, assim, saber, nossa, meu Deus, pode acontecer isso comigo, para eu poder prevenir. Ou é uma tristeza, né? O ideal seria que não precisasse disso, né? Mas o que mais pode acontecer? Então, a retinopatia, levando esse descolamento de retina, levando a cegueira, igual o Leandro comentou. Ele falou também da amputação das pernas. Isso pode acontecer por uma chamada neuropatia, os nervos, né? Que são como se fossem esses nossos fios de luz. Então, é como se o nervo fosse desencapando por uma descompensação do diabetes. A parte vascular, como acontece nos olhos, acontece nos rins e nas pernas. Pode levar à impotência, né, se tiver um mau controle. Retinopatia, nefropatia e vasculopatias. Agora, deixando super claro que controlando é vida normal. Vida além do normal, inclusive. É porque a qualidade de vida fica melhor, né? Justamente. Porque a pessoa passa a alimentar, passa a fazer atividade física, né? Porque, Glaucia, até você estava dizendo que você negou e tudo, você também, de certa forma, quando você descobriu que você era diabetes, você negou, né? Primeiro que eu descobri, eu tinha 18 anos, eu estava num carnaval em Ouro Preto e desmaiei. Então, quando eu voltei, eu fui para uma consulta médica, ver o que era aquilo, e o médico me perguntava o que eu sentia. Falei com ele que eu senti um enjoo e caí. O que mais? Não, um enjoo. Aí ele fez uma lista de exames que era para eu fazer e falou com a minha mãe, olha, ela vai fazer esses exames, mas ela nem precisa voltar, porque provavelmente ela está grávida. E aí, eu fiz aquele tanto de exames, sabendo que eu não estava grávida nem nada, e deu aquele super alto, né, o exame. Então, foi um baque mesmo. Na hora, o médico já me indicou para o endocrinologista, eu emagreci mais de 10 quilos, fiquei sequinha, né, osso puro, e realmente não aceitei. Mas você fez dieta para emagrecer? Não, você emagreceu? Não, emagreci é porque você falou que pode levar... emagrecendo. Pode levar Comia, emagrecia, e na época eu tinha um médico que ele falava assim comigo, nossa, nós temos que engordar. Então eu ia toda semana, porque foi muito no início, então ele falava, você tem que engordar em média de 2 quilos de uma semana para outra. E eu pensava, gente, como eu vou engordar 2 quilos? Como que... Ninguém nunca falou isso comigo. Não tem como. E aí eu fui no médico do posto, perto da minha casa, e ele falou assim comigo, olha, isso não existe o médico falar assim, que você tem que engordar de uma semana para outra. Sabe o que eu sugiro? Vá com muita roupa, muito peso, beba muita água, para você pesar lá na hora e poder aumentar um pouquinho. Então ficou uma coisa assim, falsa. Eu sabia que não era verdade, e no início eu realmente não aceitei, aquilo para mim foi difícil. Você escondia das pessoas, inclusive, escondia, né? Até tem alguns casos aí de não falar, não falava mesmo. Os familiares, os amigos sabiam. Fora isso, eu não contava para ninguém. Não contava, não aceitava. Eu pensava o tempo inteiro assim, eu não posso aceitar. Porque se eu aceitar, já era. Eu não posso ser diabética, eu não posso aceitar essa doença de forma alguma. E você procurou tudo, né? Igreja? Procurei tudo, procurei beber água de berinjela, carqueja. Tudo você imaginar. Chá de pata de vaca. Você tem que ir na Igreja Universal, passar debaixo do pano vermelho com 70 pastores que você vai curar. E eu ia. E fui, e cheguei lá nesse dia, né? Foi muito assim. Hoje é engraçado, mas na época, aquele desespero de que eu não podia aceitar, então eu tinha que arrumar um jeito a expressão que eu usava é ficar livre disso. Eu não posso aceitar essa questão para mim. E aí eu levei o meu glicosímetro no dia, fui na igreja, eu não sou evangélica, mas assim, não, vamos lá, não sei quem benção. Fui em tudo que você imaginar. Levei o meu glicosímetro, abaixei lá na igreja, medi minha glicose e falei, agora eu vou passar debaixo do pano vermelho com 70 pastores e agora eu vou sarar. E passei, saí de lá desesperada, medi 5 minutos depois e nada.
Então, assim, com o tempo é a questão. Eu estava escutando ele contando, cada um tem uma história mesmo. Então, com o tempo você vai vendo que as coisas não são assim. Não, e é interessante que você fez uma pesquisa, porque ela é professora, né, gente? Mas você vai contar daqui a pouquinho. Você está falando dessa coisa, você escondia e tudo. Você, Joana, quando você descobriu, né, que o Caio era diabético, você também, assim, achou assim, meu filho está condenado. Não vou negar, não. Foi uma tristeza que eu tive, assim, das maiores que eu tive. A princípio, assim, o menino nasceu saudável, com 3,2 kg, ele nem não gripava, de uma hora para outra, todos esses sintomas que o Levimar falou aí. A vida dele mudou, assim, em 10 dias. O que aconteceu? Uma criança que dormia tranquilamente desde neném, era engraçado que neném acorda cedo, né? Ele gostava de dormir até tarde, sabe? De repente ele começou assim, ó. O primeiro sintoma foi esse, deitava para dormir, passava uns 20 minutos, ele começava: mãe, me ajuda. Naquele desespero: me ajuda. Mas o que foi, meu filho? Ai, mãe, eu não sei explicar. Dor nas pernas, dor na barriga, sede, mas sede assim. Aí quando eu falo isso, toda criança bebe muita água, né? A mãe fala assim: ai, meu Deus, meu filho bebe muita água. Mas não é essa água normal que as crianças bebem, não. É uma coisa assim de assustar. Ele enchia uma garrafinha assim, ia para a sala de televisão. Quando eu achava que ele estava chegando lá, ele voltava: mãe, põe mais. Eu falava: você está jogando essa água fora, Caio. Não, a boca toda seca. E o mais incrível eu tomava 4 litros de água de noite. Que a gente sabe todos os sintomas e parece que você fica cega, né? Eu não enxerguei. Aí começou, ele com 1 ano parou de fazer xixi, tirei a fralda, não tinha problema. Aí começou a urinar na cama, beber água assim. E a tristeza dele emagreceu, mas assim, numa semana eu levei para o lado emocional. Porque mãe tem mania de culpar, né? A gente de tudo, né? Falei: eu acho que eu estou trabalhando muito, estou ficando muito fora de casa. Esse menino está com problema emocional. Você levou para o psicólogo? Não deu tempo, não. Porque à noite, quando começava 20 minutos, ele começava: me ajuda, mãe, vamos para a sala, mãe. Chegava lá, ele começava a olhar assim para o teto, parece que estava com medo das coisas. Uma coisa... agudo. Por isso que todo mundo fala assim: você descobriu aos 6 anos? Não, ela apareceu aos 6 anos. Porque a tipo 1 não tem jeito de você descobrir depois de um tempo, não. Você descobre porque o negócio é agudo mesmo. Ela sabe de tudo, né? Porque ela tá falando e o Levimar tá assim, ó. Aí fiquei assim umas 10 noites. Liguei pro pediatra dele, ele tinha tido uma virose uns 15 dias antes. Aí falei com o pediatra: eu tô achando, o Caio tá assim. Ele falou: ele fica com a empregada? Ele fica com alguém? Não. Aconteceu alguma coisa na sua casa? Não, não aconteceu. Vai na escola, Joana. Eu fui, a professora falou assim: ele mudou o comportamento mesmo. Ele tá deitando na mesinha, ele tava no pré. E dorme, ele não tá com aquela atividade que ele era sempre muito, né? Brincava muito, corria muito, mas porque ele não dormia à noite, né? Bom, aí né, Caio? E com um agravante, ele sentia sede à noite demais e o refrigerante normal. Aí que a glicose subia mais, né? Por isso que passava aquela noite. Numa dessas noites que ele me pediu: mãe, me ajuda, eu falei: meu Deus, será que fizeram alguma coisa para ele? Não é possível, o menino não tem nada, né? Eu não ouvi nada, eu não vi nada, eu só passei assim por uma madorna, acordei e falei: esse menino tá diabético. Ele tá com tudo e eu não estou enxergando. Tá com dor nas pernas, tá com sede, tá urinando muito, tá emagrecendo. Aí acordei meu marido e falei: Caio, esse menino tá com diabetes. Ele falou assim: não, pelo amor de Deus, não inventa doença pro menino, não. Falei: tá, nós não estamos enxergando. Aí fiquei louquinha para amanhecer, para ligar pro pediatra. Liguei e falei com ele falou assim: eu acho que não. Porque a última vez que ele veio aqui, ele não estava com hálito diferente, não estava com nada, realmente não estava na época. Mas vamos fazer. Fiz a glicemia 600 no jejum. Qual? 600, qual que é o... Normal é hoje a gente pede até 100, né? Depois da refeição pode chegar a 140. Roberto, se você me permitir, olha que interessante, na hora que falou do Caio... E depois eu quero que você fale, viu, Caio? Que ele ficou caladinho, né? Mas na hora que ela comenta, na hora que a Joana falou do Caio, né, e a Glaucia também comentou, essa falta da insulina, né? A insulina é que fabrica a parte muscular, a insulina que dá músculo, que dá gordura. Então a ausência dessa insulina, na hora que eles descobriram, passa por esse estado emocional mesmo de negação, mas a falta abrupta, aguda da insulina, o organismo começa a quebrar.
Então a pessoa tem muita fome, ela começa, é um dos sintomas, né? Ela começa a alimentar mais e a emagrecer. Por que ela está emagrecendo? Porque ele está quebrando a gordura. Está quebrando a gordura para formar energia. Está quebrando o músculo para formar energia. É uma tentativa do organismo. Na hora que ele quebra essa gordura, começa a formar os chamados ácidos graxos. Por isso que ele entra em cetoacidose e tem que ser internado. Mais um pouquinho ele teria que ir para uma CTI, para um CTI, para uma UTI. Então, na verdade, esse diagnóstico a gente fala muito para as mães, tem que prestar aproveitando atenção, né? o depoimento da Joana, para lembrar as mães que estão com crianças que começaram a fazer xixi na cama, né, que está emagrecendo muito rápido em idade escolar, tem que pensar no diabetes, sim. Eu passei por isso tudo, assim, lógico que eu com bem mais idade, mas eu tomava 4, 5 litros de água. Só não teve emagrecimento, né? Não, porque a minha não é o tipo 1, né? Então não tinha, eu ainda produzia alguma insulina. Mas teve noite de eu levantar 18 vezes para ir no banheiro. E é muita coisa. Tomar 5 litros de água na noite. A alteração da visão, né? Uma coisa que acontece muito nessa fase. Porque você imagina, um copo d'água, quando você pega um copo d'água, ele é cristalino. É a mesma coisa do fundo do olho da gente, né? Se você coloca açúcar, o copo d'água fica turvo. Então, essa pessoa, quando está com a glicose alta, ela tem uma miopia. Então, ela começa a ter uma visão borrada, uma visão dupla, por efeito da glicose. E como o metabolismo está ruim, começa essa dor nas pernas, que o Caio citou, a Glaucia também havia comentado. Então tá, gente, nós vamos fazer intervalo agora. Ao mesmo tempo, Joana, estou lembrando aqui, a Isabela também ficou caladinha, mas no segundo bloco você vai falar, tá? Que você, assim, não aceitou e tudo, mas você, Caio, você aceitou numa boa, né? Eu até gostaria, eu achei uma novidade, assim, pra mim, e eu queria que minha mãe contasse pra todo mundo que eu tava diabética. É mesmo? Ele achou chique. Eu entrava, às vezes, com ele no sacolão, tô pagando lá, ele falava assim, mãe, conta pra moça do caixa. Aí eu queria que ele convivesse bem com a doença, não é que eu não aceitei, eu assustei, olhava pra ele assim, falava, meu Deus, né? Achei que estava condenado, né? Eu assustava com ele assim, ele, mãe, conta pra ela que eu fiquei diabético. Aí, como eu queria que ele convivesse bem com a doença, eu entrei na dele, sabe? Falou, ele ficou diabético. Aí ela, ai, coitadinha. Aí ele falou, mãe, todo mundo fala coitadinho. Bobagem, né, mãe? Minha vida é saudável, né? Minha alimentação. Ele é que me ajudou. Depois ele vai contar da alimentação dele, viu? Ó, nós vamos fazer intervalo, tem algumas perguntas aqui no segundo bloco, a gente vai fazer, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.